Olá, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Hoje, mais um dia para a glória de Deus, onde nós vamos falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, abordando o último tema sobre o assunto do fruto do Espírito, onde fizemos uma série de vídeos aí que tem abençoado grandemente a nossa vida e tem nos ensinado a como ser semelhante a Cristo, né? Porque o fruto do Espírito reflete o caráter de Cristo na vida do cristão, na vida daquele que segue a Jesus. E neste dia 2 de outubro de 2025, nós vamos falar sobre o assunto de frutificação espiritual. Contra isso, não há lei. Frutificação espiritual. Contra isso, não há lei. Pedir frutificação espiritual, pedir o fruto do Espírito em abundância na nossa vida, isso não é pecado, isso não é ganância, isso não é soberba, isso não é nada. Não é desejo de carne, que intenta contra o Espírito, muito pelo contrário. Isso aí é uma virtude que todo cristão precisa ter. Pedir em abundância ao Senhor Jesus os frutos espirituais do Espírito Santo, para que nós venhamos viver na plena vontade do nosso Senhor. Eu quero compartilhar dois textos com vocês. O primeiro texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 9, que diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 18 e o último. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Um outro texto que se encontra na carta do próprio apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, ou os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 18. E no verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí, dois textos para nós meditarmos neste dia, dois textos importantes do apóstolo Paulo, conselho aos cristãos, dizendo para nós andarmos no Espírito. Fortalecemos o Espírito, fortalecer o Espírito, porque contra
O fortalecimento do Espírito não há lei, não há nada que impeça, muito pelo contrário. Se nós entendemos verdadeiramente o quão produtivo e maravilhoso é o fruto do Espírito na nossa vida, conseguiremos passar por todas as dificuldades e tribulações desta terra. Como lemos em Gálatas 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O cristão que produz o fruto do Espírito deve saber que não há lei restritiva sobre isso. A vontade de Deus é que sejamos cristãos frutíferos, isto é, que manifestemos a virtude de Cristo diariamente, assim como os ramos apresentam as qualidades da videira a qual estão ligados. Isso só é possível com a presença e o domínio soberano do Espírito Santo em nossa vida. Há na Bíblia leis contra muitas coisas, porém não há nenhuma contra o fruto do Espírito e a sua abundância na vida do cristão. O fruto nônuplo do Espírito é uma necessidade para cada cristão que deseja refletir a imagem de Cristo nesse presente século, nesses últimos dias. Não somos apenas exortados por Jesus a carregar a cruz e a segui-lo, mas também a revestirmos-nos de seu caráter santo. Os atributos morais do Senhor se manifestam na vida do crente, à medida que este permanece ligado à videira verdadeira. Essas virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, o nosso Senhor e Deus divino, das qualidades morais de Cristo na vida do crente, é dada pelo Espírito Santo de Deus. Em suma, ou o crente produz o fruto do Espírito, ou não tem nenhum fruto. Esse fruto é um só, com diferentes aspectos, como já vimos nos outros vídeos. Um fruto não permanece na árvore mutilado, com bichos, incompleto. É o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, verso 22. Não podemos dizer, eu tenho esse fruto aqui em evidência, o outro não. Temos que buscar a completa perfeição do fruto do Espírito. É como, quem sabe, eu e você, eu estou fazendo uso de vitaminas, que você toma um comprimido, onde lá está vitaminas de A a Z, num único comprimido. Trazendo para nós, é o fruto do Espírito. É um fruto, mas com nove qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entramos no oceano do Espírito, como diz um louvor, quando nós, assim como um profeta, em que ele entrava nas águas, simbolizando ali, a cada vez que ele entrava com os pés na canela, no joelho, na coxa, era ele se entregando ao Espírito. Nós também temos que se entregar, para sermos submersos pelo Espírito Santo de Deus, para que todas essas evidências do fruto do Espírito estejam em nossa vida. Não podemos ter apenas um ou outro, não. Temos que ter todas essas virtudes por completo na nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra poderosa e maravilhosa. Nos ajude, Senhor. É difícil, a luta é grande contra a carne, contra este mundo, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor nos ensinou, dizendo, Senhor, meu Pai, que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós também iríamos vencer. Assim como o Senhor venceu com todas as qualidades do fruto do Espírito, produza, Senhor. Nos ajuda, na verdade, a deixar com que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito em abundância na nossa vida. Muitos pedem abundância em dinheiro, muitos pedem em abundância, Senhor, bens materiais. Mas, Senhor, se esquecemos do mais importante,
é buscar em abundância as qualidades do fruto do Espírito que vem do Senhor. Pai, assim como Salomão, ele pediu ao Senhor, pedindo sabedoria, não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu mulheres, não pediu poder, não. Ele só pediu sabedoria. Pai, que essa sabedoria agora o Senhor a interprete como fruto do Espírito. Nós queremos Ele. Pai amado, para assim sermos semelhantes ao Senhor e evidenciar e ser um representante no céu, por onde quer que nós viemos estar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida e o seu ministério.